iniciamos o nosso DVD pintando o presépio. Agora vamos passar para a árvore de Natal. Então nós temos o recorte da árvore de Natal. Nós vamos utilizar a lixa para tirar todas as rebarbas da peça, principalmente aqui nos cantinhos, na parte interna arredondada. Tendo feito isso, nós vamos umedecer o rolinho de espuma. Eu geralmente umedeço somente uma pontinha dele. Então eu umedeço aqui na água, venho para minha tinta, trabalho bem esse rolinho na minha tinta. E após ter feito isso, eu venho para a minha peça e vou pintando as regiões da árvore de Natal. Com o pincel 22414, nós vamos pintar a estrela e o caule da nossa árvore com a cor creme. Então, nós pegamos a tinta, trabalhamos a tinta mais pura, voltamos aqui na superfície da madeira. Veja que eu estou pegando do centro para as minhas pontas, sempre alisando, ó. Precisou um pouquinho de água, hidrato o meu pincel, volto aqui na minha tinta e venho do centro para a ponta da minha estrela. Da mesma forma, eu vou trabalhar o caule. A tinta creme nós utilizamos para fazer de fundo com a tinta metálica que nós vamos pintar agora a nossa estrela. Então, eu estou com o pincel, o mesmo pincel 22414, e da mesma forma, do centro para as pontas da estrela, eu vou trabalhar a minha tinta. Venho na tinta, trabalho o meu azulejo e volto para minha peça. Sobre a região que foi pintada de creme, eu vou pintar de dourado. Com o pincel 22414 e a tinta vermelho tomate, nós vamos pintar a base da nossa árvore de Natal, que neste caso ela está dentro de um saquinho. Então, nós vamos vir aqui com movimentos de vai e vem. Veja aqui, eu posiciono, eu passo a minha tinta aqui e puxo esta minha tinta para as extremidades. Agora, com o lápis preto, nós vamos delimitar os gomos aqui da árvore de Natal. Da mesma forma, este lado. Tem um gomo aqui centralizado e o outro gomo aqui, certo? Aqui também no saquinho, nós temos as nervuras da região onde o saquinho foi amarrado. Então, nós estamos com ele delimitado. Bom, agora nós vamos iniciar a técnica propriamente dita. Nós vamos iniciar fazendo o listrado. Para fazer o listrado, nós vamos utilizar o pincel 4250 e as tintas na cor verde musgo e verde abacate, tá? Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com verde musgo. Então, eu venho, hidrato meu pincel. Não é simplesmente sair fazendo listras, tá? Então, neste nosso caso, nós temos essa parte central da minha árvore. Sempre que você for trabalhar com listras xadrez, listras mais grossas,
Inicie sempre o seu listrado pelo centro. Então, eu vou posicionar aqui. E a minha primeira listra será a central. Hidrato novamente aqui e venho finalizando aqui. A partir dessa lista central, eu vou continuar fazendo do lado esquerdo e do lado direito. Se você perceber em nossa árvore, olha, eu fiz uma lista central, ela tem as outras listras aqui, e em cada listra também eu tenho mais 2 listras. Então, primeiro nós vamos fazer todas as listras verde escuras e depois as com vermelho. Então, eu venho, meu pincel sempre tem que estar hidratado e eu vou trabalhar com a ponta do pincel. Então, eu tenho uma outra lista aqui. Veja aqui, o pincel estando hidratado, ele corre direitinho. E você faz uma listra bem legal. Viro a minha peça para que eu possa trabalhar. Procurar também manter mais ou menos a mesma distância de cada listra. Então, mais ou menos aqui, eu teria uma outra lista aqui e uma outra lista aqui. Limpo o meu pincel, hidrato e venho no meu vermelho tomate. Preparo aqui meu pincel e, neste caso, como a listra principal, a centralizada, já foi trabalhada, tanto faz começar pelo meio, pelas extremidades. Eu gosto de vir sempre da pontinha para cá. Por quê? Porque não corre o risco de eu borrar, de eu ter feito aqui no meio e vir com a mão. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma listra do lado esquerdo, do lado direito. Pincel sempre hidratado. Lado esquerdo. Perceba que o meu dedo, ele é que é o meu apoio para que eu possa seguir com o meu pincel firme e ir trabalhando. Então, esse dedinho aqui, ele é sempre importante. Listras feitas, agora nós vamos para o xadrez. Bom, perceba que eu tenho xadrez de 2 cores. Eu tenho xadrez com o verde escuro e com o vermelho. E dentro de cada xadrez, eu também tenho linhas finas. Inicialmente, eu vou umedecer o meu paninho, tirar bem o excesso dessa água e vou deixar este paninho aqui do meu ladinho, porque ele vai me auxiliar no caso de ter alguma tinta que passe na parte de baixo da minha árvore. Então, eu já tenho o paninho aqui. O pincel 22414 é que eu vou utilizar para fazer a listra, as listras grossas. Então, eu venho, hidrato o meu pincel, venho na tinta verde, trabalho essa tinta aqui, só que eu quero a tinta bem mais ralinha. Então, eu venho na minha água, retiro um pouco aqui, trabalho aqui. Como eu vou fazer? O meu procedimento será o mesmo referente a essa parte de cá. Vou iniciar pela listra central. Então, eu posiciono o meu pincel e puxo. E venho o movimento, tirando ele levemente. Borrou alguma coisinha? Venho com o meu paninho, já tiro esse excesso. Posiciono o meu pincel e venho puxando levemente. Olha, eu sigo como se aqui tivesse madeira e continuo aqui. Da mesma forma, mantendo a distância, venho aqui. Feito as listras na vertical e na horizontal, eu seco a peça direitinho, hidrato o meu pincel. Nós estamos continuando com o mesmo pincel 22414. Venho na minha tinta vermelha,
e trabalho essa tinta. Por quê? Porque eu preciso dessa tinta mais aguada. E da mesma forma eu vou trabalhar as listras na vertical. Então eu venho, olha, posiciono. Agora aqui, veja que tem os detalhes da parte de cima da árvore. Então eu venho, eu posiciono meu pincel de pé e venho puxando ele de forma que eu consiga fazer o formato, ó. Ele tá ali, ele veio de pé e chega na minha parte da árvore. De novo, eu venho com ele saindo da parte externa, vou puxando, continuo vindo, venho, opa, venho aqui e dou uma giradinha para ele chegar no formato da minha árvore. Estando as listras prontas, nós agora vamos utilizar o pincel 4250 e a cor verde escuro. Nós vamos trabalhar essa cor aqui. Para a realização de cada listra verde escura, nós utilizamos o pincel aguado. Neste caso, nós vamos estar com o pincel e a tinta pura. Então, no meinho de cada listra verde, eu vou fazer uma listra mais fina no tom escuro. Então, em cima de cada uma delas, ó, meu dedinho sempre apoiando o meu trabalho. Dedinho sempre firme, me dando apoio. Agora, nós vamos fazer uma listra com o pente decorador, tá? Para isso, eu vou utilizar o gel para matizar e a tinta verde escura. Veja aqui, eu tenho uma quantidade de gel aqui e eu vou ter que ter praticamente a mesma quantidade de tinta ou um pouquinho mais. O que esse gel ele vai fazer? Ele vai me possibilitar que essa tinta ela demore um pouquinho mais para secar. Eu venho e vou passar, depositar essa tinta aqui na minha peça. Aqui tem que ter o cuidado das ondinhas aqui da árvore. Agora, com o pente, nós vamos pegar essa parte mais quadradinha e vamos fazer de que forma? Olha, eu posiciono o pente aqui fora e retiro a tinta. E isso eu vou fazendo na minha árvore toda. E aí eu obtenho listras da mesma forma, de uma forma diferente do que é utilizada com o pincel. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos raspando com o pente a tinta que nós depositamos. Agora, o período de secagem, devido ao gel matizador, ele demora um pouquinho mais. Então, nós esperamos, ou aceleramos com o secador, ou esperamos o tempo de secagem indicada e depois fazemos o trabalho em cima. Com a brochinha 460-0 e a cor marrom escura, nós vamos bater a brochinha na cor marrom escura, vamos tirar bem o excesso dela aqui no azulejo e vamos vir aqui na estrela e vamos bater nas beirinhas dessa estrela, para que fique parecendo que ela está enferrujada. Tem uma leve ferrugem nas extremidades. Pode vir batendo aqui também para o centro, mas com menos quantidade. Da mesma forma, nós vamos bater onde é o caule. Com o pinta-bolinhas número 5 e a cor branca, nós vamos fazer os detalhes do saquinho. Então, iniciamos pelo centro,
Para cada bolinha, eu busco a tinta. E veja aqui, eu posicionei no centro, fiz as duas laterais e a próxima eu fiz como se fosse um zigue-zague. E dessa forma eu vou trabalhar todinho o saquinho, intercalando essas bolinhas. Com o pincel 22714 e a tinta verde escuro, nós vamos hidratar o pincel, vamos pegar na pontinha maior do pincel a tinta, trabalhar essa tinta no azulejo e vamos fazer a sombra na árvore de Natal, para que eu consiga a divisória de uma parte para outra. Então, vamos lá, ó. Eu posiciono meu pincel para fora e venho com ele, puxando bem a minha tinta e obtendo o degradê. Ficou o degradê de tinta aqui. Limpo o meu pincel e retiro esse excesso. Volto limpinho, pego a tinta novamente, trabalho o pincel e vou fazer nessa região daqui. Eu tenho a minha parte central aqui do saquinho da árvore. Eu vou pegar a tinta preta, vou retirar o excesso de água da parte de baixo do meu pincel. Inicialmente, eu vou fazer uma sombra dividindo a boca aqui do saquinho com a parte de baixo. Então, eu venho e divido aqui. Limpo o meu pincel, retiro o excesso. Tá? Agora, eu vou secar para continuar fazendo a sombra. Então, agora eu vou virar a minha árvore. E nessa parte de baixo, inferior aqui da boquinha do saco, eu vou fazer uma sombra também. Só que essa sombra, ela vai chegar até a sombra que eu trabalhei ali na divisória da parte de cima com a parte de baixo do saco. Eu vou vir com o pincel de pé e vou fazendo um movimento para cá. Venho com o pincel ao contrário e faço uma meia-lua ao contrário. Limpo o meu pincel e retiro todo o excesso, inclusive na parte aqui de cima, essa parte central. A parte de cima é da mesma forma. Eu venho com o pincel de pé, giro pra cá, de pé, giro pra cá, limpo, de pé, giro pra cá, pra cá. Veja que na árvore nós temos a luz seca que dá o destaque todo na minha peça, inclusive na estrela. Então, essa luz seca nós vamos fazer com o pincel 462-6 e a cor branca. Então, como é que nós vamos trabalhar? Então, eu venho, ponho na minha tinta, retiro o excesso aqui no paninho seco e com movimentos circulares, eu trabalho a luz seca da minha árvore. Isso eu vou fazer aqui também, nessa região. Nesta parte. E agora, na base, que é a pintada de vermelho, onde está o saquinho, nós vamos fazer como? Eu venho, retiro bem o excesso
nós vamos trabalhar aqui, ó, fazendo o mesmo movimento da nervura. Da mesma forma aqui, como aqui. Pra cima. E centralizando aqui. Puxando no movimento aqui da base. Com o pincel 22714 e a cor branca, nós vamos agora fazer a sombra nos gomos da árvore. Então, eu vou iniciar da parte daqui para baixo, pela posição das mãos. Então, vamos lá, ó. Eu venho com o meu pincel, trabalhando ele bem direitinho, delimitando certinho a parte que eu quero. Limpo, tiro aqui o excesso de degradê. Agora eu vou fazer o segundo gomo. Então, eu venho, trabalho aqui e volto para a peça, conseguindo o degradê. E venho para a peça. Pronto. As estrelinhas centrais da peça foram simplesmente pintadas com a cor creme e depois com a cor dourada e de pendurada em cada um dos buraquinhos. A base, eu utilizei a mesma pintura do saquinho e também o pinta-bolinhas e a luz seca destacando, tá? E para finalizar todo o conteúdo, nós vamos fazer com a Rafa aqui. E estamos com o nosso trabalho finalizado.